agronegócio brasileiro está expandindo as suas fronteiras e buscando novas oportunidades no Paraguai. De olho em terras agrícolas mais baratas, produtores do Brasil estão aumentando os investimentos na compra de áreas no país vizinho. O diretor editorial do AgFeed, o Luiz Fernando Sá, fala agora com a gente sobre esse cenário. Luiz, meu querido, muito bom dia para você. Explica melhor isso para a gente, porque é claro que isso também envolve mais incentivos por parte do governo em relação a impostos e tudo mais, o que já vinha alimentando uma certa onda de migração, né, dos negócios para o Paraguai. Agora também com compra de terras, é isso mesmo? Bom dia para você. Bom dia, Débora. Bom dia a todos. É isso mesmo, Débora. A gente está falando aí de uma nova onda de brasiguaios, né? Eu não sei se você está familiarizada com esse termo, né? Ele foi criado ali no final da década de 1970, início dos anos 1980, quando uma leva de agricultores brasileiros foi ali de mala e cuia, né? Como a gente diz no Sul, e nesse caso literalmente mala e cuia, porque grande parte era de origem gaúcha, para produzir lá no Paraguai. Naquela época, a venda de 50 hectares ali no Paraná, aquelas áreas valorizadas do Paraná, permitia comprar até 5.000 hectares lá no país vizinho. E havia incentivos do governo paraguaio para quem quisesse desbravar as terras férteis do lado de lá do Rio Paraná. Muitos desses produtores prosperaram do outro lado da fronteira, em um movimento semelhante ali, meio que simultâneo, né, ao da ocupação agrícola do centro-oeste brasileiro. Agora, né, então, décadas depois, quase 50 anos depois, o Paraguai vê a chegada de uma nova onda de brasiguaios, também, muitos deles também em busca de terras agrícolas, né? É um movimento que se intensificou nos últimos 2 anos e que a gente pode acompanhar através aí de alguns dados do próprio governo paraguai. Então, em 2025, o Paraguai registrou um recorde histórico em pedidos de residência de estrangeiros lá no país, com quase 48 mil pedidos de residência e 40.600 concessões. Os brasileiros lideraram, né, essas autorizações com 23.500, mais de 23.500 residências aprovadas, representando aí mais quase metade desse total, né? São números lá da Direção Nacional de Migrações do governo paraguaio. O que difere agora, né, é o perfil de quem chega em relação ao que era no passado, né? Então, a gente ouviu alguns empresários e corretores imobiliários lá do Paraguai, né? E eles nos disseram que nas décadas passadas eram grande parte colônias familiares, né, que se estabeleciam para produzir diretamente lá nessas terras. Hoje já são investidores, né, que chegam com capital e tecnologia, né? Isso, segundo nos contou o empresário Gonzalo Salazar, que é sócio da imobiliária paraguaia Tierras del Chaco, né? O interesse desses novos brasiguaios está mais concentrado na diversificação patrimonial, né, na compra de ativos rurais e na expansão de negócios que não necessariamente passam pela produção agrícola, né? Então, segundo outro empresário, o Daniel Meirelles, que é sócio da Acres Consultoria Agrícola, não é uma fuga do Brasil, mas uma estratégia de valorização de ativos aí em longo prazo, né? E que inclui investidores de diferentes setores, né? Então, segundo ele, até quem busque comprar terras lá para captar recursos em dólar, já que é possível obter financiamento nos Estados Unidos utilizando imóveis no Paraguai como garantia. Bom, a aceleração desse interesse aí brasileiro, né, coincidiu com algumas questões aí importantes. Uma é o desenvolvimento da rota bioceânica, né, que é uma grande rodovia, né, na verdade é uma soma de rodovias que liga o porto, deve ligar, né, quando estiver com todos os trechos concluídos, o Porto de Santos aos portos lá do Chile, por exemplo, Antofagasta e outros, né? E também o fortalecimento da produção pecuária no Chaco, que é uma nova fronteira agrícola no país vizinho, né?
A ideia, então, com essa rota bioceânica, né, é que as costas aí do Oceano Pacífico e Atlântico fiquem interligados, né, e com isso gera uma rota de desenvolvimento aí pelo interior do Paraguai. Essa rota dentro do Paraguai tem mais ou menos 500 a 600 quilômetros. Na avaliação do Júlio Mulbauer, né, que é CEO e fundador da Reland, que é uma agtech aí voltada para a área de propriedades rurais, o Paraguai também entrou definitivamente no radar dos investidores brasileiros por reunir alguns fatores que dificilmente aparecem combinados em outros mercados. Por exemplo, a disciplina macroeconômica lá do governo paraguaio, a estrutura tributária bem mais simples que no Brasil, um custo operacional competitivo e um mercado de terras que ainda não passou pelo mesmo ciclo de reprecificação visto no Brasil. O exemplo aí tributário é interessante. Lá eles falam muito que tem um modelo 10-10-10, que assim, se é 10% de IVA, né, que é o Imposto de Valor Agregado, 10% de Imposto de Renda Empresarial e 10% de Imposto de Renda Pessoal. Então, com isso, o imposto lá dificilmente supera 30%, coisa que em casos aqui no Brasil ultrapassam facilmente aí em várias áreas empresariais. E o imposto imobiliário permanece ali na casa de 1% do valor fiscal, ela é reajustada, essa base fiscal ela é reajustada anualmente, mas bem abaixo do valor de mercado. Tem um outro ponto, Débora, que é o custo da energia, né? Então, o Paraguai não utiliza bandeiras tarifárias e atende cerca de 90% da sua demanda elétrica com a usina de Itaipu, né? O que resulta lá, segundo o Daniel Meirelles, em tarifas entre 40% e 60% inferiores a brasileiras. E isso beneficia principalmente indústrias intensivas e agroexportadoras, né? Também para projetos de irrigação, isso é bastante importante. Para a compra de terras, né, como a gente falou anteriormente aqui, a região que mais desperta interesse hoje é o Chaco, né, que é uma extensa faixa territorial que vai desde a fronteira com a Argentina no sul até as divisas com o Brasil e Bolívia ao norte do Paraguai, né, são pelo menos 30 milhões de hectares que compreende aí essa região. É uma região de clima semiárido, ainda pouco povoada. Tem apenas 211 mil habitantes ali nessa região, segundo o censo mais recente, e era antes ocupada por pecuária, né, com extensas áreas de pastagem e tal, mas nos últimos anos tem passado aí por uma transformação com o avanço significativo da agricultura, né? Então a soja tem crescido muito lá, com ganhos de produção importantes, ainda não rivaliza, por exemplo, no total da produção com o que eles chamam lá da região oriental, que é a região mais tradicional produtora de soja no Brasil, mais próximo ali da fronteira com o Paraná, Mato Grosso do Sul, mas já é uma área que está de valorização importante nos últimos anos. Hoje, para a gente ter uma ideia, aí, segundo o Gonçalo Salazar, da imobiliária Tierras del Chaco, o valor médio das terras nessa região aí do Chaco varia entre $400 e $600 o hectare, mas pode chegar a $2.000 o hectare, a depender da infraestrutura, da capacidade hídrica dos terrenos, né? Mesmo que chegue a esses $2.000, né, bem que dá em torno aí de 10 mil, 11 mil reais por hectare, são valores bem menores do que a média brasileira de preço de terras, que ronda aí a faixa de 22 mil, 23 mil reais por hectare. Isso eram dados de 2024 do Atlas do Mercado de Terras, que é um compilado feito pelo INCRA, né? Então, você vê quase metade desse valor. Então, em termos de oportunidade de preço, o Chaco é a melhor opção ali, né? Segundo os especialistas que nós ouvimos, né? Além das terras serem mais baratas, nessa região os custos de produção são menores, são terras férteis, né? E uma questão que
só que preocupa é a questão hídrica, né? Porque a chuva lá é pouca, né? São 400 milímetros por ano em média, que é o que é o que corresponde aí a um mês de chuva no verão em São Paulo, por exemplo, né? E tem também algumas dificuldades de encontrar mão de obra suficiente lá. Então, eles avisam, ó, o Chaco é para quem sabe operar agricultura, não é para qualquer um, porque tem esses desafios aí, é preciso investir em irrigação, entender muito bem a disponibilidade de água doce. E tem um outro ponto, Débora, para concluir aqui, que é preciso ter atenção, né, para quem quer investir lá, que é a questão da legalidade da terra, né? Então, o que os especialistas recomendam é que se faça uma boa auditoria em torno dos registros, né, dos títulos de terra lá, né, uma verificação ali bem importante para que esses investimentos sejam seguros. Mas é uma nova fronteira aí para muitos produtores e investidores brasileiros interessados em diversificar portfólio também com o mercado de terras, Débora. É isso. Quero muito agradecer sua participação conosco por ter trazido aí todas as explicações sobre essa novidade. Muito obrigada, ótimo dia para você. Até amanhã. Obrigado, Débora. Um bom dia a todos. Até amanhã.